Olá, gata garota. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Olha, no episódio de hoje a gente traz um tema que é comum na vida de muitas pessoas. Muita gente já passou por isso. E tem até um ditado que diz que um homem sem chifre é um ser indefeso. Mas olha, nessa situação, algumas vezes o chifre ele vem até por bem, né? Para isso, a gente trouxe a Paula Martins, que é empresária, influenciadora, mãe. E a gente conversa com ela hoje sobre esse tema. Paula, obrigada, né, por estar aqui com a gente. Obrigada eu, meninas. Finalmente Prazer. deu certo. Deu certo. A gente alinhou e veio no momento certo. Já estamos posternando aí esse episódio. É até bom ressaltar, porque eu tenho um quadrozinho, já tem muito tempo, né? Desde a época do Snapchat, que se chama Quiz da Tia Paula. E a gente só fala sobre relacionamento. E eu passei um tempão sem fazer. Ele voltou recentemente, já tá bombando e vai casar certinho. Vai casar certinho. Alinhou. E, Paula, pra gente começar esse papo, eu quero saber, tu achas que chifre é livramento? Eu acho que tudo depende do ponto de vista. Aí você falou que um homem sem chifre, dizem por aí, é um homem defeso. E eu falo que quem não pegou chifre vai pegar. Se você não passou por isso, você vai. Espera que o que é teu tá guardado. É só ter calma, porque é um momento da sua vida você vai passar por isso. Eu acho que tudo na vida depende do ponto de vista, né? Eu, particularmente, hoje em dia, eu entendo a traição não só como a traição física, né? Sim. Eu acho que tudo ali, a intenção, o flerte, ele já é uma traição. Já é uma traição, eu acho também. Eu acho. Então, eu não consigo ver nenhum relacionamento de fato. Eu sou geminiana, tá? Não sou nenhuma santa. Exatamente. E o sol tem gêmeos. É danadilha. Eu não consigo ver nenhum relacionamento que realmente eu não tenha passado por esse tipo de problema. Às vezes, não com um ato, de fato, mas eu costumo falar que é meu karma lá de trás. Sim. Tantas vezes, né? E aí depende do ponto de vista para ver como é que você vai lidar com isso. Sim. Mas existe isso, né? A gente conversou, teve até uma polêmica em torno disso, que a gente estava falando um dia nessa conversa de chifre é livramento. Aqui na redação, aí os homens, né? Que homem levanta logo. Não tem muita estrutura para isso. Não, ele adora colocar, mas pegar é bom pra ele na base, né? Porque eu acho assim, eu concordo. Para mim, depende do ponto de vista. Porém, nas situações que eu já passei, para mim, chifre é livramento. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem assim, mas por que tu precisou levar chifre para poder entender que foi livramento? Gente, às vezes tu tá numa relação que tu vai, às vezes te acomoda. Parece que precisa do chifre para te acordar. Ou então, o que acontece? Eu concordo contigo, já passei por vários tipos de situações, assim como também já fiz, né? E assim, o que acontece? Você se acomoda de uma forma e aquilo te acorda, como eu te falei, depende do ponto de vista. Ou, às vezes, você vai buscar uma culpa. Você foi traída, aí você tem duas opções. Ou você vai se afundar, a tua vida vai girar em torno daquela traição de você se culpar, passar pelo processo. Porque é doloroso. Para qualquer pessoa é doloroso. Ninguém quer. Fere com o teu ego, machuca. Ou você vai se apoiar nisso e vai melhorar. Às vezes, você precisa desse start para você se amar mais. Entendeu? E fora que a questão de acomodar, às vezes você está num relacionamento com uma pessoa que não é tão legal, você está levando a relação, às vezes, por filho, ou por condição, ou por acúmulo. Dependência emocional também, né? Dependência emocional, claro. E isso te faz acordar. O importante é você segurar em qualquer gatilho e transformar isso numa coisa boa para você. Por que não? Né? Porque que já aconteceu uma coisa ruim, eu vou transformar isso no pior. A gente vai se afundar, né? E como tu falaste, eu também já vivi, acho que todas nós, né? Essa questão de estar num relacionamento ruim e eu precisei desse ponto, dessa virada para eu conseguir sair daquilo. Então, para mim, foi um livramento. Pra mim foi. Exatamente. Eu também. Exatamente. Nos meus 2 chifres, assim, que eu soube mesmo, para mim, eu olho para trás e digo, que bom que eu levei esse chifre. Eu agradeço essas pessoas, porque foi importante para mim conseguir dar esse passo. Claro que a gente não quer terminar a relação dessa forma e tudo, mas infelizmente foi o que teve para eu seguir em frente. Agora tem uma questão, né, muito importante a gente falar, que eu acho que como tu comentaste, de saber lidar diante dessa situação. Tem a questão do ego. Para o homem é muito mais difícil. O homem já quer partir para a violência, né? É isso. É diferente. É meio que para eles é tradicional. Trair, fazer já é uma coisa comum, né? Porque a gente vive nessa sociedade que já é machista, já vem acompanhando com isso. Quando a mulher faz, não. A gente vê, como a gente conversou muitos casos, né? De feminicídio, de abuso, de agressão, o homem não aceita. Então, esse negócio de chifre trocado só serve quando é pra mulher. Quando é pro homem, não serve, não. E a gente ainda tem que lidar em relação a isso.
E como é que tu lida, assim, nesse primeiro momento, quando tu sabes de uma traição? Nos casos que tu já passaste, qual foi a tua primeira reação? Isso depende muito. Hoje eu tenho 37 anos, né? Então, eu já passei, assim como eu falo, eu sempre ressalto, eu já fiz, eu também já tomei, né? Já peguei, já tomei, já coloquei. Então, o que eu falo? Depende muito do tipo de relação que você tem. Já aconteceu, quando a relação já está acabada, você está levando ali com a barriga, né? Você precisa daquilo realmente para terminar uma coisa que já está terminada. Isso. Então, é muito mais fácil de lidar. Muito. Agora, quando você é apaixonada, quando tem sentimento, aí você vê uma geminiana nata. Eu posso ser, vou dizer 0,80, eu posso ser aquela super plausível, olha, não tô nem aí, te perdoei, maravilhoso, segue a vida. Posso ser aquela que quer matar, quer morrer, quer sofrer. E tu já passaste por isso, né? Todas claro. as vezes, claro, já passei. Sim. Eu já fiz muita terapia para entender por que a pessoa tinha me traído. Hoje em dia eu falo, não vou fazer, não. Gastar dinheiro ainda, eu vou né? fazer a terapia para entender o outro. Exatamente, vai fazer terapia tu. Se tu que tem o problema de desvio de caráter é teu, por que eu tenho que fazer terapia para saber que tu... Só que até isso você precisa passar por esse processo. Porque a gente tende a se culpar, principalmente quando você tem sentimento. Quando você tá vivendo num relacionamento, você toma aquilo que... Tipo assim, eu fiz tudo, né, que eu pude. E por que eu não fui suficiente? Por que será que a minha aparência, quando a mulher tem filhos, isso também pesa bastante. Muito. Eu recebo muito no quiz. Ontem eu recebi de uma seguidora falando, eu não voltei. O meu corpo, depois da gravidez, eu sou super insegura. O meu marido, por exemplo, não comenta nas minhas fotos, mas eu mexi no celular dele e vi ele comentando na foto de uma mulher. Que horror, né? Aí olha a questão, ele já não enaltece, não mulher comenta, que tá com ele. e enaltece as outras, e ela ainda estava na dúvida, será que eu falo o que eu vi? Amor, tá esperando o quê, exatamente. né? Eu falei, coloque ele no lugarzinho Claro. dele. Sim, claro. Eu Lógico. falei, além de tudo, porque isso já é uma traição. A intenção Pra mim também, já é. Pra mim já vale como Pra uma mim traição. também. Ela ainda estava insegura de falar pra ele que ela viu. Pra você. Olha só como a gente se coloca nesse lugar, às vezes, né? Exatamente. E aí, cada relacionamento é um relacionamento. Não tem como dizer que a gente se comporta da mesma forma. Sim. Quando eu não tinha filhos, eu costumava falar, porque eu construí essa visão que veio da minha mãe, que se não der certo, eu vou viver, eu vou criar, eu sempre vou dar conta de tudo, vai ter a mim, eu vou eu vou arrumar outro. A super mulher, né? Exatamente, aquele estereótipo de super-heroína, que dá conta de tudo. E não é, depois as coisas vão mudando, você vai se vendo em outros locais, e outras relações com outras pessoas, então a forma de lidar, principalmente quando você tem filhos, é muito diferente. Sim. Então pesa, a família pesa, os filhos pesam, o sentimento que você tem pela pessoa pesa, né? O seu lugar dentro da relação também pesa, porque também acontece de você ter relações que você constrói isso como uma cultura de traição, né? Que não é nada saudável. Isso vai te levar para onde? Né? É mais uma coisa que você está levando ali a Deus dará, bora ver onde vai dar, que com certeza não vai terminar de uma forma boa. Agora, entendeu? eu tô falando dessa questão de saber lidar, né? Para onde você vai. Eu acho que uma coisa é verdade. Eu acho que todo mundo que passa por isso, no final, dá certo. No final, mesmo sendo homem ou mulher, claro que tem os homens que são loucos e já querem partir para a violência e tudo mais. Mas eu acho que é importante também a gente falar para a pessoa que está sendo traída que no final dá certo. Que passa, a gente né? pensa que naquele primeiro momento, ai meu Deus, o mundo vai acabar, porque aí se culpa, se acha feia, se acha... Mas depois de um tempinho, tu já fica assim... Eu, pelo menos, nas minhas 2 traições, quando eu olho para trás, eu digo, sempre agradeço. Porque eu vejo hoje que eu não estava mais feliz ali. Eu só estava naquele relacionamento, né? Por estar. Muitas vezes já aconteceram assim, de eu pensar, nossa, se isso não tivesse acontecido, eu poderia estar muito pior do que estava antes. Com certeza. Então, é preciso... Eu tenho até uma tatuagem que fala que a gente só vive o propósito quando a gente suporta o processo, que o propósito te fere, mas o processo te cura, porque você vai chegar lá. Então, depois que eu me tornei mãe atípica, né, que eu passei toda a situação com meu filho, já vai fazer 5 anos, eu tive outra filha, estou em outro casamento, e outra vida, outra vibe, eu penso que assim... Toda vez que eu estou numa situação muito ruim, independente de que seja essa também, é o meu sentimento, é meu ego, é a minha relação. Eu digo, nunca, já estive pior. Exatamente. Entendeu? Já estive pior, então eu sei que vai melhorar, vai passar. É preciso você suportar o processo do luto, porque independente da relação... É um luto, né? Só que é o que eu falo para todo mundo, e demorei 37 anos para entender isso, não foi assim, ó. Vou virar
que, tipo assim, você não é responsável pelos erros das outras pessoas. Sim, você não pode certeza. Se culpar, você não pode tomar isso para si. E se já está ruim, se jogar mais ainda. Mais para baixo. Como aconteceu esse exemplo da minha seguidora, ela ainda estava tentando buscar coisas nela. Coitada, né? Ver o problema nela, né? A gente que é mulher, a gente puxa muito essa responsabilidade pra gente. Exatamente, essa responsabilidade pra gente. E eu acho que é isso. Como eu falei, tudo depende do ponto de vista que você coloca. Cada situação é uma situação, cada relação é uma relação. A gente só tem que lembrar de se amar. Porque se a gente não se amar, vai ficar difícil a gente se manter. A gente se amando, às vezes, com a autoestima lá em cima. Pode ser a mulher. Beyoncé já foi traída, gente. Exatamente. Eu tenho tudo. Quem trai Beyoncé, entendeu? Então, quando o homem Shakira, quem trai? Tem tantas, exato. Quando o homem, ele tende a fazer... O homem ou a mulher, quando é o ser humano, ele tende a essa falha de caráter. Infelizmente, é uma questão. Isso ele vai fazer, independente da mulher, Mas pode prender, pode controlar, pode se culpar, pode fazer o que for. Ele vai fazer. Isso não depende de você. Agora, achei muito interessante isso que tu falaste, de tu olhar pra trás e ver, cara, eu podia estar pior. E eu acho que é esse o sentimento. Quando a gente fala chifre é livramento, é justamente isso que a gente está falando. Do tipo, quando a gente reflete, a gente pensa, caramba, que bom que eu saí daquilo, que eu poderia estar pior e conseguir passar para uma fase muito melhor da minha vida, né? Eu penso que chifre, ele é doloroso, como qualquer traição. No primeiro momento. Exatamente. Mas aí você respeita o processo que você vai sair daquilo ali. Até porque, às vezes, tu te coloca numa relação que tu pensa que, ai, meu Deus, essa é a única pessoa importante da vida. Você acha que você só é merecedora daquilo, ou que você não está sendo merecedora daquilo. Como é que vai ser? Aí entra numa competição contigo mesmo, né? Tem a terceira pessoa, digamos, mas assim, aí tu entra numa competição que tu não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa pensa assim que ele vai ficar comigo, que é uma vitória. Cara, mas ele vai fazer de novo e tu vai passar pelo processo de novo de sofrimento, de autoestima lá embaixo. Eu acho que a carga é muito pesada. Claro que nem todo mundo encara isso de uma forma legal. Ninguém, na verdade. Eu também fiquei muito triste. É muito fácil a gente falar quando a gente está na situação, né? Mas a gente tende a passar nossas experiências. Exatamente. Sabe? Mas é de coração quando eu falo que chifre, para mim, foi livramento e foi muito bom ter levado esses chifres. Porque eu não queria estar nessa situação até hoje. A gente tem que ver o ponto de vista dessa forma, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu já passei por todas as situações, tanto do ruim, quanto do livramento, quanto do bom. E não tem isso. Como eu vou reagir a isso é uma coisa que só depende de mim. Então, eu posso transformar isso numa coisa boa, como eu venho ressignificando, às vezes não é tão fácil. Né? Independente do momento que eu esteja, porque aquilo acaba se tornando mais um problema dentro dos meus problemas internos, né? Só que aí eu decidi, depois, como eu falei, de 37 anos, que isso não vai ser uma coisa que vai me definir. Poxa, já passei por tanta coisa, meus filhos aí estão crescendo, estou trabalhando, estou evoluindo, olha onde eu cheguei até agora. Será que um chifre, uma traição que nem depende de mim, vai me anular o que eu sou? Vai apagar o que eu sou? Não. Então... Logo, exatamente. Brocha aí a fortaleza, né? Naquele primeiro momento dá uma tristeza, fica péssimo. Claro. Logo vem uma força que eu não sei de onde. Eu acho que a traição em si, né? Quando a pessoa é desleal com você, às vezes nem só na relação, mas dentro da família, numa amizade, qualquer tipo de relacionamento que você tem com o ser humano, quando a pessoa é desleal, quando você pega essa punhalada, é doloroso. Então... Eu quero contar o meu último chifre. Pode contar, conte. De relacionamento. A pessoa teve que contar para mim, porque rolou lá uma confabulação de várias pessoas que pressionaram e ele teve que me contar. Porque senão essas amigas iriam me contar. Elas falaram, olha, outro conta. Deram a opção. Deram a opção. Aí teve que meio que contar. Foi tão elegante, porque assim... Tão elegante! Que chique! Ai, o meu foi tão barraqueiro. Não foi elegante. O meu foi tão baixaria. Quando ele me contou, eu disse, não, eu entendo. Tu falou, eu entendo? Eu disse assim, não, a gente vai terminar. Isso aconteceu contigo, poderia ter acontecido comigo, mas não foi comigo. Mas não dá mais para continuar essa relação. Gente, isso foi muito mais do que se eu tivesse feito barraco, confusão. Porque a pessoa... Ele também não fez nada assim, mas ele ficou mal, porque veio a culpa. Eu não vou mentir que isso também, quando você, pelo menos...
Tem gente que trai e nem tem a decência de pedir desculpas, né? Acontece isso. Sim. Mas quando você recebe pelo menos um pedido de desculpa, eu acho que é essencial para você virar a chave, para você superar e para você ver se é aquele ciclo. Porque ainda acontece da pessoa fazer, como a gente sabe, tanto homens como as mulheres, que são abusivos, que são realmente sem caráter. E ali achar, não ter a decência de pelo menos... Foi um chifre elegante, né? Ainda joga a culpa na pessoa, né? Sim, eu te traí, mas tu também, tu a pessoa projeta. Projeta. Exatamente. Aí vai sempre de você estar blindada para saber como lidar com essa situação. Mas você ainda amava ele? Assim, eu pensava que sim. Aí depois que aconteceu isso, fiquei triste durante um tempo, mas depois pouco tempo, sabe, parece assim que foi uma libertação para mim. Sim. E foi na época da pandemia, quando foi em 2020. Terminei em fevereiro, em março fechou tudo. E aí eu não viste mais, né? Não, assim, não vi mais. Acabou, amor. Acabou cada um pro seu canto, não tem início. Foi elegante, foi legal esse termo. Foi elegante. A primeira vez que eu vejo alguém falar que um chifre foi elegante, a Bruna. A última, não foi um chifre em si, mas a última questão que eu tive em relação a isso, a traição, foi bem pesado, assim. Eu lembro. Não foi essa. Não foi outra? Sim, isso aí já faz muito tempo. Já esse ciclo já... Ai, Juba, já é encerrado. E eu tive outros relacionamentos. Hoje em dia sou casada de novo. Mas, assim, problemas que eu já tive em relação à deslealdade foi quando eu precisei... Quando eu acordei, quando eu dei o start, às vezes a gente se acomoda, né? E vi também, não por conta que a responsabilidade do que estava acontecendo com o outro, não é me culpando, mas assim, que eu também precisava mudar coisas dentro da relação. Então, eu tive que ir para a terapia para desconstruir tudo, principalmente também o meu jeito de lidar com os homens. Sim. Né? Porque eu sempre falo para todo mundo, gente, eu não sou uma vítima. Né? Eu não sou responsável mas eu não sou uma vítima. Sim, legal. Então, também era... tipo, eu tenho o meu jeito de lidar com as relações porque eu vi de uma criação que lida de uma forma com os homens. E até então eu preciso ir me desconstruindo para... Mas como é que tu lida? Fiquei curiosa. Não, agora eu tento... Tipo assim, a minha mãe, ela se separou do meu pai quando ele tinha 2 anos de idade. Meu pai é uma pessoa extremamente difícil de dar. Ele é ótimo de coração, mas ele é muito difícil. Ele é sozinho, ele é acostumado com a solitude dele, então ele tem o jeito dele, ele é muito... ele é duro, né? Ele não fechadão, é uma pessoa... Exato, fechado. Então, e a minha mãe casou e se separou dele e sempre ele batalhou para um lado e ela para o outro. Eu sou filha única, para me dar melhor. Só que meu pai sempre foi assim, mais fechado. Então, e a minha mãe sempre à frente de todos os homens que ela se relacionava. Hoje em dia não, ela é casada há muito tempo, ela também melhorou, mas ela é sempre à frente, aquela mulher que fica à frente. Sim. Então, eu tinha aquele discurso de o homem tem que andar no meu lado, mas do meu lado um pouco mais atrás. Entendeu? Então, eu não preciso de você. Quando você entra numa relação já dizendo para a pessoa, olha, eu estou aqui com você, mas eu não preciso de você. Sim. Entendeu? Já causa... Então, claro que isso não justifica, como eu estou falando, a traição, porque ela pode terminar, ela pode te falar. Eu tive que aprender a dar espaço para o meu parceiro, hoje em dia, para ele ter diálogo comigo. Entendeu? Mas isso, até eu chegar aqui, eu passei por várias outras situações. Por várias situações. E hoje em dia, eu tento realmente... eu tive que ouvir muito dele mesmo falar para mim, você não precisa passar por tudo sozinha, você não precisa enfrentar tudo sozinha, você tem que dar espaço para alguém. E cada vez que as coisas ruins iam acontecendo, eu ia me fechando cada vez mais. E até com ele, eu ia me fechando cada vez mais. Aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Vou virar a chave da minha vida. Isso não vai me definir, entendeu? O que fulano fez, ou o que tu fez, não vai me definir, entendeu? Então, eu sou isso. Por mais que não dê certo aqui, eu quero sair daqui uma pessoa melhor. E o que é ruim é quando há sentimento, como nesse caso, você saber que terminou, aí você ainda sente aquilo, mas eu podia ter tentado ali. Feito, né? Eu podia ter feito, não que, como eu estou falando, não em relação à traição, mas eu podia ter melhorado um pouco ali. Então, eu quero sair dali, tirar tudo, independente de ser traição ou não, para me tornar uma pessoa melhor. E eu estou aprendendo a me relacionar hoje em dia. Nem sempre dá certo. É uma construção diária, né? Relacionamento. Exatamente. Porque a minha visão era ótima para mim. Mas para quem estava comigo não era. Mas é muito bom que tu tivesse esse estalo, né, de refletir. Eu também, por vezes, eu acho que a gente se mira muito quando a gente tem uma mãe forte, muito independente. Isso, exatamente. Agora, tu falaste, eu me identifiquei muito. Eu também sou essa eu sou independente, não sei o que, eu me basto, mas às vezes a gente precisa ceder um pouco, né? Eu acho que relacionamento é concessão, só que é fácil falar quando está sendo favorável para a gente. Quando tira a gente da zona do conforto, não é. Aí, quando eu fui para a terapia para entender certas... até porque eu engravidei na minha segunda filha de surpresa. A gente tinha uma amizade colorida, aconteceu uma vez, engravidei. Então, a gente teve um filho para depois ter um relacionamento. Tu imagina o quanto de estresse foi nesse período, entendeu? Então, só depois que a minha filha, acho que nasceu, a gente
tinha aquele sentimento carnal, não tinha o sentimento. Sim. Só depois que a minha filha nasceu, que aí a gente veio construir. E é legal essa construção, né? Parece que dá mais certo quando é construído do que quando exatamente. E aí eu fui... Aí quando começaram a acontecer certos problemas, aí eu fui pra terapia. E aí eu fui sempre a terapia. Aí a minha terapeuta veio querer... Ela falou, não, Paula, mas pra gente chegar nessa questão aqui, a gente vai ter que te desconstruir lá. Meu Deus. Não, eu só quero... Aí eu só quero isso aqui, eu só quero essa isso aqui, caixinha. tem o controle sempre. Eu só quero isso daqui. Não, eu só quero isso daqui. Aí ela, não, a gente vai ter que fazer. E aí eu vim até a questão de pessoas que antigamente anteriores, que eu traía, que eu punia, que eu fazia isso. Aí quando eu tive meu primeiro filho, eu comecei a elevar a um tipo de relacionamento. Não, eu não vou mais fazer isso aqui, porém vou te punir assim. Aí fazia isso aqui, entendeu? Outra situação. Aí o silêncio, né? Ignorar. Exatamente, a gente vai agindo forma de se comportar também de uma forma desleal dentro da relação. E aí, agora eu estou dando start nisso. E, Paula, e assim, tu falaste que muitas seguidoras dividem, né? Sim. E homens também falam Também falam. Ou acho que um pouco menos, né? Por conta de... Mas se eu falar uma situação... Conta. O pai da minha filha, eu respondi as perguntas dele. Ele era afim, apaixonado, sei lá, por outra pessoa que ele ficava, né? Ele fala que ele é apaixonado. Não! E ele mandava pergunta pra mim. Mentira! Aí no dia eu tô lá, solteira na minha casa da pandemia. Eu falei, o que esse menino quer? Vou te pegar, tá? Aí a Letícia lá em casa. Sou geminiana, amor, não podia passar batido. Não, a gente se conheceu, aí tentou alguma coisa ali, mas ele tava no momento, eu vivia outro momento, a pandemia era muito delicada, só era eu e meu filho, eu morei 1 ano e pouco com o Gustavo sozinha. E aí eu ficava muito no quiz. Aquilo ali virou, era a nossa intenção, né? E aí não deu certo com ele, mas ele continuou, ficou por lá, assim como meus outros contatinhos. Né? E aí ele mandava pergunta das meninas que ele ficava, o que tu acha? Aí eu respondia, aí Que tudo! Aí eu disse, o que esse menino quer? De novo aqui. Vou te pegar. Tá, e peguei, tá em casa até hoje. Pegou, não soltou mais. Deu super certo pra te ver. Do quiz da saiu minha filha. Gente, que tudo, Ana. Tu nunca esperou, né? Que tu ia criar um quadro no Instagram e ia sair com uma filha. Não é isso, menina. E aí ele tá aí até hoje. E eles mandam, e a gente conversa e tal. Mas as mulheres, elas se sentem muito mais à vontade, que elas se identificam ali. Inclusive, eu parei muito tempo de fazer, porque era realmente uma fase no meu segundo pós-parto, como eu falei para vocês, que a gente estava com várias questões, não que a gente não tenha, né? Mas, assim, ainda tentando se encontrar dentro de uma relação que a gente foi, né, jogada ali. E a gente foi fazendo tudo por conta da família, dá tudo certo. E eu me perdi. Eu ia falar da família que tu estava... Não, que tu parou o quiz por conta desse momento. Sim, aí eu não me sentia à vontade de falar uma coisa que eu não via verdade, porque eu não via. Legal. Porque a pessoa ia falar, olha, tia Paula, eu tô me sentindo assim, eu falava, eu tô me sentindo pior. Então, vamos lá, vamos se abraçar. Ah, isso, então faz tal coisa. Aí eu falei, olha, gente, eu vou parar porque eu não me sinto mais viver uma mentira aqui, falar o que eu não sinto. Porque melhor eu falo, mesmo que eu pratique tudo errado, mas que eu tenha, no coração é diferente, né? Mas na cabeça o que é certo, eu não tô conseguindo fazer o discernimento, a separação disso aqui, então vou parar. Legal. Aí agora eu voltei. Voltaste com tudo agora. A gente voltou, faz uma vez na semana e bom, ontem teve. Aí hoje vai ter de novo, a gente faz brinca e é legal porque elas mandam as perguntas e as pessoas se identificam, aí umas se doem. Aí umas se doem, aí as outras falam, aí manda um amigo aqui, manda outro ali, aí assim a gente vai brincando. Ai, muito bacana. E para terminar, Paula, porque o videocast, ele tenta pegar um pouquinho de polêmica, né? Sim. O mundo da internet é assim. Naquele episódio, né, que ocorreu toda aquela exposição de traição, como foi que... Hoje, como é que tu enxerga aquela situação? Eu não vou falar nem livramento, porque o meu filho está envolvido, né? Com certeza. Então, assim, mas eu acho que aquilo foi o ponto-chave para que a gente pudesse ver que não estava bem, que a gente precisava... E se aquilo não acontecesse, é o que eu falei, né? Talvez a gente tivesse, sei lá, infeliz até hoje dentro de uma relação. Então, eu encaro isso assim, que aquilo foi uma virada, foi um ciclo que eu precisei viver. Sim. Meu filho precisou nascer, eu precisei passar por aquilo já estava reservado para mim, né? E, infelizmente, aconteceu. Só que isso não anula que pode acontecer outras coisas, isso não vai me definir, né? Foi ruim, foi chato, foi doloroso, mas a vida continuou e eu já passei por muitas outras coisas depois disso. Então, foi só mais um episódio da minha vida. Aí eu encaro isso
que aquilo foi essencial para que eu encerrasse o ciclo, para que a gente encerrasse o ciclo e seguisse. Eu tenho certeza que se isso acontecesse hoje, acho que tu teria também uma outra forma, porque assim, naquele momento a internet já bombando tudo, só que talvez essas exposições de traição envolvendo influencers não tinha muito. Isso mexe, falo, né? Eu mexo muito. Eu sou muito, hoje em dia, mais reservada com a minha vida pessoal. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido, mas não foi uma opção minha, foi a opção das outras partes que estavam envolvidas. Deu engajamento? Deu um engajamento que eu não queria ter tido. Sim. Porque na minha segunda gravidez, por exemplo, deu mais. Quando aconteceu outra situação, que foi até pior para mim. Né? Que, com a minha gravidez, mas enfim, que acabou sendo exposta de uma forma. E eu tive. Para mim foi muito. É um engajamento que eu preferia não ter. Com certeza. É uma atenção que você sabe que você está ali, não é porque você é amada, porque seu trabalho é valorizado. É verdade. Entendeu? Aí você vai converter aquilo da forma que você quiser. Eu preferia que não tivesse acontecido. Mas essa questão da minha segunda gravidez, eu posso dizer que foi mais doloroso. Para mim, né? Eu estava muito vulnerável, já estava gestante e tudo mais, mas enfim. Hoje em dia minha filha está aí maravilhosa. Então, eu acho assim que se isso acontecesse hoje, eu acho que no interno eu poderia agir da mesma forma, até porque eu sou, como a gente fala, né? Dependendo de como vem a notícia para ti, eu não sei realmente como eu vou reagir. Então, eu acho que eu não colocaria assim, só se eu não tivesse opção, porque eu não tive opção. Eu tive que vir me defender. Tu tiveste que lidar com aquilo, né? Sim. Já estava, não fui eu que coloquei lá. Alguém colocou e eu tive que vir. E aí colocou, expôs meu filho, expôs meus pais, minha família, todo mundo que estava envolvido. Então, eu não faria dessa forma. Se eu tivesse a opção, eu não colocaria, obviamente, hoje em dia, como eu tenho. Às vezes dá vontade. Mentira, não, mas hoje em dia eu tento manter. Eu sempre falei, depois disso, que se eu tivesse uma relação, eu seria mais discreta. E assim eu faço em qualquer ponto. Para tentar manter ali a gente mantém o nosso cantinho ali, né, mais saudável. Mais reservado, longe, né, desses hates, porque quem lida com a internet tem que lidar com essa parte negativa, né? Eu vou falar o que me magoou muito nessa questão foi porque eu fui muito julgada por outras mulheres. Exatamente. Eu dizia assim, meu relacionamento... Eu lembro, nunca esqueço que eu li no comentário de fofoca assim, eu falei, mas o meu relacionamento não estava ruim. Eu tive que vir me justificar. Porque meu relacionamento não sei o quê, não tá lá. Mas por que fez isso? Mas então por que fez aquilo? É mentira, olha aqui. Achei um negócio não sei onde, entendeu? Meu Deus. Ela que tá falando isso por causa do ego. Porra, desculpa, já tô fumada aqui, entendeu? E é isso. Então, o comentário das outras mulheres me magoou bastante. É por isso que eu tento manter mais... Essa descrição hoje em dia, né? É mais hoje em dia, dessa fase. Bom, é isso. Nosso episódio foi maravilhoso. Acho que a nossa conversa passou voando. Quero te agradecer, Paula, pela presença, por ter compartilhado com a gente a tua história. Me chame outras vezes. Se quiserem falar, estamos por aqui. Terapia neles. Agradecer também a parceria do Grupo Liberal, que exibe os nossos episódios no Libiplay, no YouTube também. E a gente também sempre dispara nas principais plataformas de streaming, né, Bruna? Isso. A gente agradece também a Closet das Marias, que empresta essas roupas maravilhosas pra gente. E a Colorê, que também deixa a gente ficar mais bonita. Mais gata garota. Daquele up. Exatamente. E é isso, gente. Acompanha o nosso episódio toda terça ao meio-dia. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Prazer. Precisando, estou aqui. Toda vez que eu vou no podcast, eu falo, gente, se tiver uma vaga, me coloca aí. Foi um prazer, meninas. Obrigada, de verdade. Obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima.